Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Livro de Gênesis, capítulo de número 12, verso de número 8. Enquanto os irmãos procuram, eu externo a Deus a gratidão de poder estar aqui nessa casa, mais uma vez podendo fazer uso da sua palavra. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Eliseu, toda a sua família pela confiança. Que Deus continue te abençoando, a vida de todos os pastores que aqui estão, a vida de toda a igreja em nome de Jesus. Gênesis capítulo 12, verso 8. E moveu-se dali para a montanha a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Amém? Que Deus nos dê uma boa palavra nessa noite em nome de Jesus. Irmãos, a Bíblia vai dizer no livro de Gênesis, no seu capítulo 11, a partir do versículo de número 10, vai nos contar acerca da descendência de Sem. A partir do verso de número 26, ela vai destacar a história de Terá. A Bíblia vai dizer que Terá era pai de Abrão. Não só Abrão, mas Terá também gerou mais 2 filhos, Naor e Harã. Eles habitavam na cidade de Ur dos Caldeus, e a Bíblia diz que aconteceu uma tragédia que vai marcar a história daquela família. A Bíblia diz que Harã vai morrer na presença de Terá. Terá vai ver a morte de seu filho, e isso traz uma marca muito grande para aquela família, porque é muito doloroso perder quem se ama. Muito pior ainda, quando o curso natural do tempo, ele é quebrado, porque o natural é os filhos enterrarem os pais. Só que aqui, Terá vai ver a morte de seu filho e vai ter que enterrá-lo. Aquilo causa uma marca naquela família, aquilo causa uma marca naquela história. A Bíblia diz que Abraão e Naor vão se casar. Passado-se um período, seu pai Terá vai convidar toda a família a pegar tudo o que tinham e ir embora da cidade de Ur dos Caldeus. Eles saem de Ur dos Caldeus e vão para a cidade de Harã. Diz a Bíblia que quando eles saem da cidade de Ur dos Caldeus e vai para a cidade de Harã, Deus vai aparecer e vai falar com Abrão, fazendo uma promessa para ele. Até aqui, tudo bem, só que se nós olharmos um pouco para a história, a Bíblia diz no livro de Josué, capítulo 24, verso 2, Josué vai declarar que Abraão e seu pai Terá não serviam a Deus, mas serviam a outros deuses que viviam além do rio. Então nós entendemos que Abraão não tinha intimidade com Deus. Abraão não tinha total conhecimento de quem era Deus. Talvez Abraão ouviu falar sobre ele, talvez Abraão escutou alguma história sobre ele, só que Abraão estava acostumado a cultuar, a prestar louvores, a prestar oferta a outros deuses pagões da época que não era o Senhor. Só que Deus aparece para ele e vai falar com Abraão, fazendo uma promessa para Abraão, dizendo: Abraão, sai da casa de teu pai, sai do meio da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Deus olha para Abraão e fala para Abraão que o nome de Abraão vai ser grande, o nome de Abraão vai ser falado, que Deus o abençoaria muito, não só ele, mas toda a tua descendência, e também Deus abençoaria quem o abençoasse e amaldiçoaria quem o amaldiçoasse. Abraão, não sabendo direito quem é Deus, agindo pela fé, como diz o livro de Hebreus, vai dizer que Abraão sai pela fé. Só que eu fico imaginando Abraão voltando para casa, contando para sua esposa o que havia lhe acontecido. Abraão vai olhar para sua esposa e vai dizer: Deus falou comigo, pediu para mim sair da casa de meu pai, pediu para mim sair da minha descendência, pediu para mim falando que se eu sair, Ele vai ser comigo, Ele vai me abençoar, Ele vai abençoar a nossa geração, e Ele vai abençoar quem nos abençoar. Sara olha para Abraão, eu imagino, e ela diz: Abraão,
que Deus é esse? Os deuses, um dos deuses que vocês adoravam lá em Ur dos Caldeus, que vocês prestavam culto, que vocês prestavam sacrifícios, que você e seu pai adoravam, um daqueles deuses que quando seu irmão Arã morreu, abandonaram vocês, não trouxeram consolo para a alma do seu pai, não trouxeram refrigério para a alma da sua família, não apareceram para consolar a sua casa, e não comumente, eles não cuidaram da sua casa, de modo que seu pai decidiu sair da cidade, porque a dor era profunda, porque a dor era muito grande. É um desses deuses que você cultuava lá, que não fizeram nada para te ajudar, que não fizeram nada para sarar a ferida da sua casa, que não fizeram nada para curar o seu pai e a sua descendência. Abraão diz: não, esse Deus, ele é diferente. Eu nunca cultuei a ele, eu nunca prestei cultos a ele, mas ele apareceu para mim me fazendo uma promessa. Que promessa, Abraão? Ele disse para mim sair da casa do meu pai, que se eu tomasse a atitude de sair da casa, ele iria me abençoar. Quer dizer então, Abraão, que para ele te abençoar nós temos que sair sim. Ele precisa ver a gente se movimentar para poder abençoar a nossa descendência, para abençoar a nossa casa. Eu estou olhando para alguém aqui nessa noite que talvez passou anos da sua vida cultuando a outros deuses, adorando a outros deuses, e de repente passou uma aflição, uma calamidade na vida, e nada veio consolá-lo, nada veio tirar a dor, tirar a mágoa do seu coração, e você sofreu, você padeceu e viveu perdido, sem saber o que fazer. Só que nessa noite eu vim trazer uma palavra da parte de Deus para você, dizendo que se você se movimentar nessa noite, o Senhor vai fazer uma promessa para você, dizendo que vai abençoar sua casa, que vai abençoar sua família, que vai abençoar sua história. Só que para Ele cumprir essa promessa, você precisa se levantar, você precisa tomar uma atitude, você precisa caminhar para frente. Deus olhou para Abraão e disse: Abraão, eu sou diferente desses deuses que você serviu até hoje. A partir de hoje, Abraão, eu vou fazer uma promessa, e se você seguir aquilo que eu estou te falando, eu vou cumprir a chamada na sua vida. A Bíblia vai dizer que Abraão vai pegar tudo que tem. Pega Sara, pega seu sobrinho Ló, pega seus gados, seus escravos na época, e sai rumo a uma cidade que ele não sabia onde era, rumo a um ambiente que ele não sabia onde era. Só que Abraão está caminhando, e diz a Bíblia que o caminho que ele segue é sentido a cidade ou a terra de Canaã. A Bíblia vai dizer que Abraão, quando ele vai chegar e passar pela cidade de Canaã, a Bíblia diz que perto de um carvalho de Moré, Deus vai falar novamente com Abraão. Quando Abraão está diante do carvalho, Deus aparece para ele dizendo: Abraão, está vendo a terra? É essa terra que eu vou dar para você, é essa terra que eu vou dar para a sua descendência. Abraão, está vendo esse carvalho, essa terra toda que está à sua volta? Essa terra é essa terra que eu estou prometendo dar para a sua descendência. Abraão olha para aquela terra, vê que é uma terra muito farta, vê que é uma terra muito grande. Só que eu achei interessante o escritor enfatizar que quando Abraão estava diante do carvalho, Deus falou com ele. É interessante porque o carvalho vai trazer a resistência. O carvalho vai trazer o simbolismo de resistência, de longevidade, de estabilidade. E isso é interessante porque Abraão vivia um período adorando a outros deuses que não dava para ele estabilidade, que não dava para ele resistência alguma. Mas quando Deus falou com ele, Abraão está olhando para o carvalho, e eu quero acreditar que Deus olhou para Abraão e fez para Abraão uma promessa, dizendo: Abraão, a partir de hoje eu vou fazer a sua vida ter resistência. Além de resistência, eu vou fazer a sua vida ter raízes firmadas como a do carvalho. Pode bater o vento, pode soprar a tempestade, mas nada vai te derrubar. Eu vim profetizar sobre a sua vida na noite de hoje, dizendo para você que Deus vai te levantar com firmeza.
firmeza. Deus vai te levantar com estrutura. Pode soprar o vento de um lado, pode bater o vento do outro, Deus vai te dar estrutura nessa noite. Talvez você entrou aqui perdido, sem saber como seria o dia de amanhã, mas eu vim profetizar para você dizendo que a sua casa está firmada em Deus, a sua família está enraizada no altar do Senhor. O inimigo pode se levantar à vontade, você está debaixo de uma promessa essa que Deus te diz para você, que se você andasse pela sombra da morte, Ele te guiaria, Ele te guardaria. Você está guardado debaixo das asas dEle. Pode se levantar quem quiser se levantar, pode se levantar caluniadores, pode se levantar defamadores. A raiz que Deus vai colocar sobre a sua casa vai te dar estrutura para aguentar o vendaval, para aguentar a calúnia, para aguentar a defamação. Você não vai cair, mas vai permanecer de pé. Eu quero profetizar sobre a sua vida, dizendo para você que nenhuma ferramenta que for preparada contra ti irá prosperar, mas ela vai cair por terra. Como o pastor orou aqui profetizando, toda maldição vai cair por terra hoje. Hoje é o dia de você sair com a sua vitória. Te prepara, Deus está olhando para você e está fazendo uma promessa de firmamento. Não é oba-oba, não é uma promessa que se levanta hoje e cai amanhã, não. É uma promessa que dá estrutura para a sua vida espiritual. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. A Bíblia vai dizer que Abraão, ele vai seguir a sua caminhada, a sua trajetória. E a Bíblia diz que entre Betel e Ai, Abraão vai firmar acampamento. Algumas traduções vai dizer que Abraão firma acampamento em Neguebe. E o interessante dessa palavra é que Neguebe é região seca. Neguebe tem o seu significado de túnel ou passagem estreita. Abraão olha para sua família e diz: nós vamos firmar acampamento aqui. Mas logo aqui, Abraão, terra seca. Logo aqui, Abraão, passagem estreita, aonde a porta é apertada. É aqui que nós vamos firmar acampamento. Abraão firma acampamento na onde a porta é estreita, na onde a passagem é apertada. Diz a Bíblia que Abraão vai levantar um altar a Deus para sacrificar ao Senhor. Só que o período é período de seca. A Bíblia diz que havia fome naquela terra, havia fome naquele ambiente. Isso me chamou a atenção. Abraão parou a sua tenda, além do lugar ser estreito, a fome pairava sobre a terra. Só que quando Abraão firma, aleluia, o altar para sacrificar, Abraão está olhando em direção ao Egito. E no Egito tem fartura de pão, no Egito tem fartura de alimento, no Egito não tem fome, no Egito não tem seca. Abraão no altar do Senhor, olhando para o Egito e pensando: eu preciso descer para lá, porque lá tem pão. Eu preciso descer para lá, porque lá a terra não está seca, lá tem abundância de alimento. Abraão no altar de Deus, olhando para o Egito e querendo sair do lugar que ele se estabeleceu. Abraão se levanta, chama a sua esposa e diz: vamos descer para o Egito. Quando a sua família desce para o Egito, Abraão olha para sua esposa e diz: quando nós chegarmos lá, fala para os homens que você não é minha esposa, diga para eles que você é minha irmã, para que eles não venham me matar, porque você é muito bela, porque você é muito bonita. Eles vão se sentir atraídos por você, e se você disser que é minha esposa, eles me matam na hora. A Bíblia diz que eles vão para o deserto, eles vão para o Egito. Chega no Egito, Sara é levada para o palácio do rei. Abraão vai junto por ser parente dela. Diz a Bíblia que quando
Faraó vai tentar contra Sara, Deus vai se levantar, vai olhar para a cidade do Egito e vai começar a afligir o Egito por causa da vida de Abraão. Abraão estava passando por um momento onde Deus não mandou ele descer para o Egito, mas por causa da promessa que Deus tinha na vida dele, Deus olhou para a terra do Egito e disse: por causa de Abraão eu vou movimentar o Egito, por causa de Abraão eu vou movimentar essa terra. Abraão desceu para cá sem minha permissão, é verdade. Abraão desceu para cá porque na terra que ele estava tinha seca, e aqui ele achou que seria deslumbrado, achou que iria comer, achou que iria passar bem. Mas eu não vou deixar que se levantem contra a família de Abraão. Por causa da família dele, por causa da promessa que eu tenho na vida dele, eu vou me levantar a favor dele, vou tirar ele do Egito e vou trazer ele de volta para minha vontade. Nessa noite eu vim dizer para você: se a terra está seca, se a terra está passando por um período de dificuldade, aguenta mais um pouco, aguenta firme, mas não desce para o Egito. Mas se porventura você desceu para o Egito achando que o Egito tinha coisas boas para te oferecer, achando que no Egito você seria grande, achando que no Egito você seria abençoado, Deus está olhando para você e está dizendo: eu vou mexer na terra, mas eu não vou te perder para ela. Deus está olhando para alguém que decidiu levantar acampamento e descer para a terra do Egito. E eu às vezes não entendo isso, Pablo, porque às vezes a dificuldade bate, é verdade. Às vezes o desânimo bate, é verdade. Às vezes a gente olha pessoas que olham para nós e dizem: para, abre mão. Quantas vezes eu já não ouvi alguém olhando para mim e dizendo: não vale a pena, você já está há mais de 10 anos orando pela sua família e as coisas não mudam, parece que vai de mal a pior, e o desânimo bate na alma. Às vezes a vontade de parar, ela é maior. Só que quando eu olho para a Bíblia, que é a nossa bússola, eu vejo Tiago sendo morto ao fio da espada por causa desse evangelho. Não tem como abrir mão. Quando alguém olha para mim e fala: para, abre mão da chamada, a fome chegou na terra, desce para o Egito que é melhor. Eu olho para a Bíblia e eu vejo Pedro sendo crucificado de cabeça para baixo por causa do amor por esse evangelho. Quando às vezes o desânimo bate na nossa alma, a gente quer abrir mão da terra, a gente quer descer para o Egito, mas quando a gente olha para a palavra de Deus que nos direciona o caminho certo, a gente vê que sobre ele, aleluia, ele recebeu, ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não tem como abrir mão, não tem como descer para o Egito, não tem como parar, não tem como retroceder. Nessa noite eu vim dizer para você: não para, não abra mão da chamada. Deus está olhando para você e está dizendo: fica em Betel, porque em Betel tem a minha presença. A porta pode estar fechada, ela mandará subir a candará séria. Às vezes a porta fechou, às vezes o desemprego bateu na sua porta, às vezes quem sabe até a morte tentou te assolar. Mas nessa noite eu vim dizer para você que se você permanecer em Betel, pode até ter fome, pode até a porta estar fechada, mas a presença de Deus jamais vai faltar em Betel. Aleluia.
aleluia. Eu estou olhando para uma igreja que não quer abrir mão da chamada. Eu estou diante de uma igreja que não quer abrir mão da terra a qual Deus lhe prometeu. Mas Gustavo, a porta está fechada. Mas Gustavo, o desemprego chegou na minha casa. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida, dizendo para você que ainda que a figueira não floresça, ainda que falte o fruto na videira, ainda que as vacas sumam dos currais, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Pode ter fome, tendo salvação eu me alegro. Pode ter porta fechada, tendo salvação eu me alegro. Deus tem um novo tempo para o setor 49, aonde a porta pode ser estreita. Eu estou alegre com o Deus da minha salvação. Alabracandarácia. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele: fica na terra. Olha para ele e diga: fica na terra. Oh glória, oh glória. A Bíblia vai dizer que Deus traz uma série de dificuldades para o Egito por causa de Abraão. Diz a Bíblia que Abraão sai do Egito, pega a sua família e volta para o mesmo lugar. Abraão volta para a terra que estava seca. Abraão volta para o caminho apertado. Você pode ir para onde você quiser. O destino final é o caminho apertado e é a porta estreita. Pode querer descer para o Egito, pode querer ir para a Babilônia, mas Jesus vai te trazer de volta para o lugar que Ele te quer. A Bíblia vai dizer, e eu finalizo, que quando Abraão chega novamente em Neguebe, ele vai levantar um outro altar para Deus. Esse altar agora direcionado para Betel. Abraão levanta o altar, olhando para Betel, e sacrifica ao Senhor. Betel significa casa de Deus. Uma hora Abraão estava sacrificando, olhando para o Egito, desceu para o Egito, viu que as coisas não deu certo, voltou para a porta estreita, levantou um altar e direcionou o seu olhar para a casa de Deus. Essa noite eu finalizo dizendo: é tempo de levantarmos o nosso altar em direção à casa de Deus. O Egito pode abrilhantar seus olhos. O Egito pode trazer alegria momentânea para a sua alma. O mundo pode te oferecer coisas maravilhosas, só que são passageiras e momentâneas. Mas quando você direcionar o seu olhar para a casa de Deus, pode a terra estar seca, mas o pão diário não vai faltar. Pode a porta estar fechada, mas a provisão vai chegar. E eu quero profetizar sobre a sua vida, dizendo que o tempo de seca vai passar. O tempo de desânimo vai passar. Está chegando um novo dia. Eis que tudo se fez novo. Aleluia. Jesus tem coisas novas para sua casa. Jesus tem coisas novas para sua família. Direciona o teu altar para Betel, porque em Betel tem poder de Deus. Em Betel tem a presença de Deus. Em Betel tem a graça de Deus. Em Betel tem a presença do Espírito Santo de Deus. Em Betel tem o Espírito que cura. Em Betel tem a palavra. Em Betel tem alimento verdadeiro para a nossa alma. Não se iluda com o Egito. Olhe para Betel e diga: Betel,
Betel é o meu lugar, Betel é o meu ambiente, Betel é a minha direção. Saia do Egito olhando para Betel e dizendo: em Betel eu tenho Deus, em Betel eu tenho a presença, em Betel eu tenho consolo, em Betel eu tenho a graça, em Betel eu falo com Ele tete a tete e Ele responde às minhas necessidades. Betel é a sua casa, Betel é a sua direção. Olhe para a sua casa, olhe para a sua família, quando você chegar lá hoje, e diga: a nossa direção é Betel. E eu profetizo: a sua casa vai vir para Betel. Quem está perdido lá dentro vai vir para Betel. Quem está perdido lá dentro da sua casa, quem sabe você olhou e achou que não tinha esperança, nessa noite saia daqui crendo que um dia ele vai voltar para Betel. Se coloca de pé com a permissão do pastor. Nessa noite eu quero conhecer, se tem alguém que está em nosso meio, que está afastado, ou porventura ainda não serve a Deus, levante a sua mão que eu quero te conhecer. Tem alguém em nosso meio que está afastado? Tem uma moça lá atrás? Tem mais alguém em nosso meio que está afastado? Só a moça? Você está afastada, moça? Faz muito tempo? Está com saudade de Betel? Tá? Já tem uma alma que você pode glorificar o nome de Jesus. Está com saudade de Betel, moça? Então vem para casa que Betel te aguarda. Vem para casa que o Pai te quer na casa. O Pai não quer te ver lá fora. O Pai não quer te ver distante dele. O Pai quer que você esteja em Betel, porque em Betel Ele pode te socorrer. Em Betel Ele pode te acalentar. Em Betel Ele pode enxugar as lágrimas do seu rosto. Volta para casa hoje. Quer voltar para casa? Quer? Então vem aqui na frente que o pastor vai orar por você. Tem duas almas aceitando Jesus e voltando para casa hoje. Betel está sendo povoada. Espera por ti. Tem mais moradores voltando para Betel. Pródigo vem com paciência e ternura. Tem mais alguém que está afastado e quer voltar para casa? Tem mais alguém? Levanta a mão para mim quem está firme com Deus. Levanta a mão para mim quem está firme com Deus. Levanta a mão para mim quem está firme com Deus. O jovem que está ali, você está afastado? Faz tempo? Pouquinho? Está com saudade de casa? Então volta para casa. Espera por ti. Perdi. Deus abençoe. Deus espera por ti. Perdi. O pródigo vem. Lá na casa do Pai, abundância de pão. Ouviu chamando, sim, chamando a ti. Já está pronta a mesa com pão. Tem mais alguém? Saia do seu lugar. Está vindo mais um jovem. Saia do seu lugar. Deus espera por ti.
perdido pródigo vem. Deus espera por ti, perdido do pródigo vem. Vem, ó pródigo, vem sem tardar. É possível que tenha alguém essa noite que ainda não entregou a sua vida a Jesus, que ainda não experimentou do grande amor de Deus na sua vida. Aonde está você que está aqui pela primeira ou segunda vez e precisa entregar a sua vida a Jesus esta noite? Saia do seu lugar, pelo poder que há no nome de Jesus. Saia do seu lugar esta noite. A noite é hoje, o dia é agora. Do pródigo vem. Deus espera por ti, perdido do pródigo vem. Nós vamos orar neste momento. Tem mais alguém esta noite? Talvez você chegou aqui, ouviu esta palavra. Você precisa entregar a sua vida a Jesus, ao dono da vida, esta noite. Só Ele tem poder para transformar a sua vida. Só Ele tem poder para transformar essa tristeza em alegria, esta dor, esta aflição. Ele transforma em paz, em alegria. Nós vamos orar neste momento. Estenda as tuas mãos para cá. Nós vamos orar por estas vidas que estão diante do altar. Pai, é pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, teu Filho. Diante da tua palavra que foi ministrada esta noite, da tua palavra que foi pregada, nós apresentamos estas vidas que estão diante do teu altar, que entenderam e compreenderam esta noite a necessidade de estar diante do teu altar, de estar diante aos teus pés esta noite. O Senhor é o Deus que tem o poder nos céus, tem o poder na terra. O Senhor é o Deus que tudo pode fazer. Olha para estas vidas que estão diante do teu altar agora, envolve-as com a tua presença. Perdoa-lhe os seus pecados, escreve o seu nome no livro da vida. Também, se porventura alguém esta noite está no seu banco agora, ou está nos acompanhando pelas redes sociais, que o Senhor possa alcançá-los agora, pelo poder que há no teu nome, pelo poder da tua palavra. Alcance esta noite, pois o Senhor tem todo o poder nos céus, tem todo o poder para perdoar, tem poder para transformar vidas. Estenda as tuas mãos esta noite. Assim nós oramos e te pedimos, no nome santo de Jesus, no nome de Jesus, amém. No nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês que vieram à frente. Fique firme com Jesus.